Bom dia, graças a Jesus, mais um dia, Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus, em nome de Jesus, graças a Deus. Meus irmãos, todo dia Deus tem uma palavra para nós, todo dia o Senhor tem direção para a nossa vida, vamos nos alegrar em Deus, vivendo o cuidado que Ele tem para nós, em nome de Jesus. Presta atenção aqui comigo, em nome de Jesus. Ó, Salmos, capítulo 103, versículo 14 até o 17. Mateus 7, 24 em diante até o 27, texto base, Mateus 7, 24. E depois, Mateus 11, versículo 28, em nome de Jesus. Irmãos, presta bem atenção. Consagra o seu dia na presença do Senhor, entrega na mão dele, que ele está cuidando de cada situação. Olha só, ele vai falar assim, o Mateus 7, 24 é os dois alicerces, né? A gente já é um texto bem conhecido, né? É um texto bem conhecido, então, Mateus 7, perdão, 7, 24, texto base. Olha só, pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Irmão, primeira coisa que eu quero trazer para nós, Deus conhece a sua estrutura e a sua estrutura é diferente da minha, tá bom? A sua estrutura é diferente do outro, a minha estrutura é diferente da sua. Presta bem atenção. Quem conhece a sua estrutura é Deus. E diante, presta atenção, de cada situação, Deus tem um cuidado diferente para mim e tem um cuidado diferente para você. Às vezes, ele está falando de maneira geral, para todos nós. Mas Deus nos trata de maneira individual. E o que serve para você, às vezes não serve para mim. Presta bem atenção. Surgiu a situação, eu vou aplicar a palavra. Surgiu a condição, eu vou aplicar a palavra. E dessa forma, nós vamos viver o que Deus tem para nós. Agora, o que eu preciso entender, querido? A sua estrutura é pó. A minha estrutura é pó. Nós somos todos pó. Aí ele fala assim, ó. Pois ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo. Assim que floresce, assim ele floresce. Ó, é que nem a erva do campo. Assim ele floresce. Pois passando por ela o vento, logo se vai. E o seu lugar não se conhece mais. Eu não sabia nem que tinha mais nada ali. Mas é de eternidade a eternidade a benignidade do Senhor sobre aqueles que o temem e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Você está entendendo? Mas de eternidade a eternidade, a benignidade do Senhor é a benignidade do Senhor sobre mas a benignidade do Senhor, existe. Mas a benignidade do Senhor sobre aqueles que temem a sua justiça, sobre os filhos dos seus filhos. Irmão, presta bem atenção. Ele sabe a minha estrutura, sabe quem eu sou, sabe quem você é. Ele sabe os meus dias, os seus dias, ó. Os dias de fulano vai até tal dia. Ele anota lá. Depois vai lá e confere. Irmão, brincadeiras à parte, né? Deus sabe exatamente, não precisa anotar em lugar nenhum. Mas presta bem atenção. Deus sabe a minha estrutura. Deus conhece a sua estrutura. Meu irmão, presta bem atenção. Diante de cada condição, diante de cada situação, o que você vai fazer, hein? O que você vai fazer? Entenda que em todo momento nós vamos viver a bondade do Senhor. Presta bem atenção. Uma pessoa passa por um desafio. Outra pessoa passa pelo mesmo desafio. O que vai acontecer? Cada um
vai ter uma forma de lidar com aquela situação. Eu passo por um desafio. Qual é a minha forma de lidar? Entender que tem um Deus que está cuidando, tem um Senhor que está agindo no nosso favor, as coisas acontecem debaixo do propósito de Deus, debaixo da ordenança de Deus, debaixo da permissão de Deus. Ele permite. Tem coisa, filho, eu vou mandar um negócio. Não, querido. Ele permite alguma coisa acontecer. Ele ordena que alguma coisa aconteça. Então, cada um tem um jeito de lidar. Mas deixa eu te falar, traz a palavra. Escuta o que Deus está te falando. Ele conhece a sua estrutura. Eu vou permitir um negócio aí na sua vida, porque a sua estrutura precisa ser modelada. Você já prestou atenção? Olha só. Você coloca uma planta num lugar. Quando você vai plantar uma planta, uma árvore frutífera, de fruta, você vai lá plantar. Aí, dependendo de como é o solo, e na maioria das vezes o solo precisa ali de alguma vitamina, algum substrato, né? Adubo. E aí a pessoa lá que conhece, ela orienta, ó, você cava lá, faz o buraco onde você vai colocar essa planta aí, essa árvore frutífera, e aí você coloca ela lá. E, ó, você usa tal material, usa tal produto. Por quê? Porque ele sabe da estrutura. Irmão, Deus conhece a sua estrutura, ele sabe do que você está precisando, do que eu estou precisando, das coisas. Então, escuta a palavra de Deus, traz para a sua vida, em nome de Jesus, ó. Ele conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó, sabe que nós somos pó, né? Sabe que eu sou que nem uma planta, ó, bateu um vento, foi embora, ninguém vai lembrar mais, mas em todo momento nós vamos viver a benignidade, a bondade de Deus e a sua justiça vai ser sobre os meus filhos, os filhos dos meus filhos, em todo tempo. Então escuta o que Deus está te dizendo. O que ele está te dizendo? Mateus 7:24. Assim, todo aquele que ouve assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, querido, pratica o que Deus está te falando. Aí ele vai continuar. Será comparado a um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. Aí, Deus está falando para mim e para você. Ó, construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. Mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como o homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, bateram com violência contra aquela casa e ela desabou e grande foi a sua ruína. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Não fica frustrado com Deus, não. Sabe por quê? Deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes, surgem situações na nossa vida. E eu e você, nós queremos ficar frustrados com Deus. Frustrado com as situações. Ah, mas por que aconteceu isso? Ai, Deus não sabia? Ai, Deus não. Deus. Onde que está Deus? Ai, querido, Deus está lá no céu, cuidando da minha e da sua vida. Se não fosse Ele, ai, 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 de mim e de você. Ai, ai, ai. Eu sou um vapor, uma plantinha que bateu o vento e foi-se embora. Não fica frustrado com nada com Deus, não, querido. Aí ficar emburradinho aí, de biquinho com Deus. Ai, Deus, eu acho que Deus não deveria. Você não acha nada, deixa de achar alguma coisa, crente. Para com isso. Ele está cuidando da minha vida, nós vamos viver a bondade e a eternidade dele todo dia. Todo dia vivemos a bondade e a benignidade de Deus. Agora, você vai ficar frustradinho? Vai ficar frustradinha com Deus? Para com isso. Você pode se frustrar com as situações, porque eu e você, muitas vezes, planejamos errado, não vamos tomar conselho, não vamos tomar informação do que nós vamos fazer, e no final das contas, eu e você queremos tacar a culpa em Deus. Não, ele está cuidando da sua vida. Escuta a palavra dele que vai dar certo. Você quer viver do seu jeito? Então vai. Mas sabe que lá na frente o resultado vai ser do seu jeito. Agora, se você escutar o que Deus está te dizendo, meu querido,
Vai vir tempestade, vai vir vento, vai vir rajada de fogo, vai vir o que for. Mas Deus está nos guardando. Ah, você acha que... fulano, mas você não, o que você pensa? Eu penso que Deus está cuidando da minha vida, querido. Acontece o que acontecer, o Pai do céu sabe que Ele conhece a minha estrutura. E Ele vai enviar a palavra e me tratar do jeito que eu preciso ser tratado. Ô filho, você precisa de um carinho, vou te dar um carinho, tá? Você precisa de um pão quente, um pão na brasa e um pouco de água. Porque você vai andar um montão ainda. Irmão. Deus cuida da nossa vida. Ô, filho, sabe o que você está precisando? Está precisando de umas varadas. Vou dar umas varadas em você que você vai aprender. Porque como é que escuta a minha palavra? É assim, querido. Você não já disciplinou o seu filho? Né? Não tem lá uma disciplina? Tem, tem. Não tem lá uma orientação? Filho, vai por aqui. Sabe por que isso acontece? Porque nós somos filho. Então, deixa eu te dizer, escuta o que Deus está te falando. O que ele está falando? Vai pelo caminho, constrói na rocha. Aquele que escuta essas minhas palavras, compará-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa na rocha. Veio tempestade, veio vento, veio chuva, bateu com aquela casa, mas não aconteceu nada, porque estava na rocha. Quem é a nossa rocha? Jesus. E o que quer dizer isso para mim e para a sua vida? Procura fazer as coisas conforme a palavra de Deus. Escuta o que Jesus está te dizendo. Vai lá que vai dar certo. Você escutou o que Deus diz para você? O que Deus disse? Deus disse para você não ir? Não vai, cabecinha. Não vai. Deus falou para você ir? Mas você está com medo? Vai que Deus vai te garantir em nome de Jesus. Mas escuta o que ele está falando. Querido, tem tempestade, tem vento que acontece. E depois, sabe o que acontece? Eu fico frustrado, você fica frustrado com Deus, coloca a culpa em Deus. Primeiro a gente vai culpar quem está mais perto, né? Aí daqui a pouco a gente vai lá e culpa Deus também. Para com isso. Não, ele está cuidando, a benignidade dele, a bondade de Deus é conosco. Eu escuto, eu tenho temor da palavra dele, então eu tenho a benignidade, a bondade dele. Aí Deus fala para mim uma coisa. Entra pelo ouvido, sai pelo outro? Meu jovem, como é que ele vai manter o compromisso dele? Ele mantém o compromisso dele comigo e com você. É eu e você que precisamos escutar as palavras e praticar em nome de Jesus, né? Que escuta, que ouve, ouviu, só passou de um lado para o outro. Não vai resolver não. Agora eu escutei, Deus, tô andando aqui, Senhor. Tô agindo dessa maneira, me ajuda, Pai. Me ajuda, eu não consegui vencer isso. Ele conhece a sua estrutura, querido. Ele vai te ajudar. Agora, eu me fazer de besta, me fazer de ingênuo, não, querido. Não adianta. A areia não vai segurar nada. Mas a presença de Deus, a rocha que é Cristo, vai trazer resultado para mim e para a sua vida. Olha só. O Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas. Eu vos darei descanso. O que ele está falando para mim, para você? Está cansado de carregar? Vou carregar para você? Não, filho. Você tem aí a sua cruz, você vai carregar. Eu vou te ensinar um jeito de viver da melhor maneira. O que ele fala? Eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque sou amável, humilde de coração, e assim acharei descanso para as vossas almas, pois meu jugo é bom, meu jugo é leve, né? Meu jugo é bom e minha carga é leve. Querido, o que ele está falando? Eu vou carregar uma carga, vou mudar o meu jeito de viver, vou montar lá na garupa de Jesus, tomai vosso lugar em minha canga, monta lá na garupa de Jesus, né? Monta lá na garupa de Jesus e vamos embora. Como é que é isso? Quando você tá, eu vou falar de moto, né? Porque a gente conhece moto. Mas quando você tá na garupa de um cavalo, né? Montado num cavalo na garupa ou na moto, como é que é isso? Como é que acontece isso? Conforme a pessoa que está guiando a moto ali, você tem que se movimentar junto com ela. Se a pessoa faz uma curva para um lado, você vira para o outro lado, vai dar ruim, não vai dar.
Na garupa de Jesus é assim. Jesus virou para um lado, Jesus foi para o outro, e eu vou acompanhando o que Jesus vai fazendo, em nome de Jesus. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, ele está cuidando da nossa vida. Não, mais uma vez vou te falar, não fica chateado com Deus não, frustrado não, é porque eu e você não escutamos o que ele está falando para mim e para você. Aí depois eu fico zangadinho, zangadinha, ai meu Deus, por que aconteceu isso? Fica frustradinho com Deus. Não, não fica não. O que ele falou? Que conhece a minha estrutura, conhece a sua estrutura e sabe que nós somos pó. Sabe que a gente é que nem uma plantinha que daqui a pouco a gente morre e ninguém mais vai lembrar de nós. Mas mesmo assim, a benignidade, a bondade é conosco, aquele que os teme a ele. Entendeu, querido? Viva, pratique a instrução de Jesus, pratique a palavra, toma o seu lugar na garupa de Jesus, para de viver do seu jeito, que as coisas dão certo em nome de Jesus. E bora orar que Jesus é bom, tá cuidando da nossa vida. Se alegra aí, cara, se alegra aí, minha irmã, em nome de Jesus. Deus, obrigado pelo teu amor e a tua misericórdia, Pai. Obrigado porque a tua benignidade é conosco, Pai. Obrigado, Deus. Muitas vezes nós ficamos frustrados, Pai, e queremos tacar a culpa no Senhor. Me perdoa, Deus, por isso. Perdoa o meu irmão também por isso, Senhor. Que nós possamos encaixar na nossa mente, Pai, a tua palavra, que nós possamos enxergar com a luz da tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Abre o nosso entendimento, papai. Eu quero te pedir também. Nos livra, Deus, das garras do Satanás, do inferno. Nos livra de todo mal, de situações contrárias. Nos protege, papai. Até hoje o Senhor tem nos protegido e nós te louvamos, Deus. Porque no dia que o Senhor chamar a gente, o Senhor vai usar o caminho que o Senhor quiser usar, não é verdade? E aí a gente vai, em nome de Jesus. Mas Deus, enquanto nós estamos aqui, nos livra do mal, nos livra de toda situação contrária e nos abençoa com o teu poder e a tua graça, nos faz enxergar a tua glória, Pai, e a tua manifestação diante de cada situação. E eu peço, Pai, que nós possamos escutar as tuas palavras em nome de Jesus e praticar, Deus, porque, Deus, a maneira que o Senhor tem para nós vivermos é boa, perfeita e agradável, Deus. Enriquece, não acrescenta dor. Nós te louvamos, papai, por mais um dia. Visita o meu irmão, a minha irmã, com o teu poder e a tua graça, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus.